Inflação dispara e governo anuncia corte de impostos para importação de 11 produtos. Após críticas à política de preços, Bolsonaro troca comando do Ministério de Minas e Energia. E você vai ver também. Polícia faz operação contra o tráfico na Nova Cracolândia, em São Paulo. Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre novos mandados da Operação Calígula, agora contra a lavagem de dinheiro. Ucrânia corta parte do gás russo para a Europa e ameaça abastecimento do continente. No futebol, o técnico Tite divulga a lista de convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30. Boa noite para você. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Ministério da Economia anunciou hoje que vai zerar o imposto da importação de 11 produtos alimentícios, entre eles carnes, trigo, farinha, biscoitos, produtos de padaria e de confeitaria. A medida faz parte de uma política de abertura gradual da economia que pretende incentivar a concorrência interna e assim forçar os produtos nacionais e baixar os preços. E a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, ficou em 1,06% em abril. Esse é o maior índice para o mês desde 1996. A visão otimista dos dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE é que a inflação dá sinais de desaceleração. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é considerado a inflação oficial do país. E em abril o índice registrado foi de 1,06%. Em março, a alta foi de 1,62%. Mas essa foi a maior variação para um mês de abril desde 1996. Quando a marca foi de 1,26%. No ano, a inflação acumulada é de 4,29%. E nos últimos 12 meses, o total chega a 12,13%. E mais uma vez, os combustíveis e os alimentos aparecem como os grandes vilões da inflação. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta nos preços. E a gasolina impactou diretamente nos transportes. E os produtos alimentícios consumidos em casa, como carne, leite e pão francês, contribuíram para completar o cenário de aumento. O maior índice foi registrado no grupo alimentação e bebidas, seguido por transportes, saúde e cuidados pessoais, artigos de residência, vestuário, despesas pessoais, comunicação e educação. O único grupo que apresentou queda foi o da habitação. A meta do Banco Central para a inflação neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, variando entre 2% e 5%. E o presidente Jair Bolsonaro trocou hoje o comando do Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque deixou o cargo após o novo aumento no preço dos combustíveis. Quem assume a pasta é Adolfo Sachida, que era assessor do Ministério da Economia. A exoneração de Albuquerque foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo presidente. Ele estava no cargo desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Em nota, Albuquerque agradeceu a oportunidade e diz que se orgulha de ter participado do governo, que continua a contar com a sua lealdade, respeito e amizade. Bolsonaro já criticou a Petrobras várias vezes pelo lucro obtido e pediu a Albuquerque e ao novo presidente da estatal, José Mauro Coelho, que não aumentassem os preços dos combustíveis. Mas o Ministério não tem incidência direta sobre as decisões da companhia, que é autônoma por lei e responde a seus próprios interesses institucionais e de seus acionistas. No início da semana, a Petrobras anunciou um novo aumento de 8,8% do preço do diesel para se ajustar ao mercado internacional.
A polícia realizou hoje uma operação para combater o tráfico de drogas e acabar com a chamada Nova Cracolândia no centro de São Paulo. Avenidas e ruas próximas da Praça Princesa Isabel foram interditadas. Os trabalhos começaram por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira. 650 agentes das Polícias Civil, Militar, Guarda Civil Municipal e funcionários da Prefeitura participaram da ação. Um dos principais objetivos era cumprir 36 mandados de prisão e retirar as barracas de usuários de drogas da Praça Princesa Isabel. É um trabalho contínuo da Polícia Civil de São Paulo, o trabalho de inteligência que foi feito aqui. Nós, além de identificarmos os traficantes, nós gravamos também em vídeo a ação deles. Então, encaminhamos tudo isso ao judiciário e temos esse desfecho positivo, que é uma ação exitosa para combater o tráfico de drogas e, paralelamente, nós temos a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, dando assistência social e de saúde pública ao dependente químico. Então, ganha a sociedade, ganham até os dependentes químicos, que são vítimas também dos traficantes, e perde o tráfico de drogas, que esse sim tem que ser combatido a toda hora, a todo momento, com muita firmeza, com muita veemência pela Polícia de São Paulo. Ruas e avenidas que ficam próximas à Praça Princesa Isabel foram interditadas para os trabalhos das equipes. O trânsito ficou complicado na região. O transporte público também foi afetado. 30 linhas de ônibus da região tiveram que mudar de itinerário. As equipes da Prefeitura realizaram um intenso trabalho de limpeza. Todas as barracas foram retiradas da praça e o lixo estava espalhado por todos os lados. Uma das coisas que chamou muita atenção aqui durante os trabalhos de limpeza das equipes da Prefeitura foi a quantidade de capinhas de celulares e carcaças encontrados espalhados pelo chão. Lembrando que os aparelhos celulares roubados aqui no centro eram usados como moedas de trocas na compra das drogas. Claro que sim. Inclusive, nós sabemos que é um ciclo vicioso. Há o consumo de droga, há o furto e o roubo, há a venda do que é roubado e furtado para aqui pessoas que ficam receptando aqui no entorno, às vezes para o próprio traficante que paga o celular furtado e roubado com a pedra de crack. Há novamente o furto e o roubo, é um ciclo vicioso que nunca para se não for uma ação firme da polícia e também com o amparo da Justiça e do Ministério Público. 20 pessoas foram presas e grandes quantidades de drogas foram apreendidas durante a operação. Os usuários que ocupavam a Praça Princesa Isabel foram dispersados e se espalharam por outras ruas da região. Alguns moradores de prédios vizinhos observavam das sacadas dos apartamentos os trabalhos dos agentes. Os detidos e as drogas apreendidas foram levados para uma delegacia do centro. É um golpe muito duro e esse trabalho vai continuar. Não acaba aqui não. Nós vamos combater o tráfico de drogas onde quer que ele se coloque aqui no centro de São Paulo. E, paralelamente, como eu disse, dar ao dependente químico a assistência social e de saúde pública necessária. E olha só, 3 pessoas morreram na tarde de hoje depois que um avião colidiu contra uma torre de alta tensão e caiu em Boituva, no interior de São Paulo. Ao todo, 6 pessoas foram atendidas no local e outras não sofreram ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros. A bordo da aeronave estavam 15 paraquedistas e um piloto. A prefeitura do município informou que as 3 vítimas em estado grave foram levadas para o hospital da região, mas não resistiram. E vamos agora aos destaques internacionais. A Ucrânia denunciou que a Rússia interrompeu o fornecimento de gás por meio de um ponto de trânsito crucial no leste do país. Apesar da guerra, a Ucrânia ainda é a principal rota do gás russo para o resto do ocidente europeu. A estatal russa de energia Gazprom disse que o fornecimento para a Europa via Ucrânia já caiu 25% depois da decisão de Kiev. A operadora ucraniana já havia anunciado que suspenderia a circulação por esse ponto, citando a interferência do exército russo, e acusou a Rússia de desviar o gás que deveria ir para outros países europeus para a região do Donbás, que Moscou tenta tomar por completo.
O volume de gás que transita por essa área representa 1/3 do total que passa pela Ucrânia em direção à Europa. A Alemanha, a principal economia da Europa, diz que os estoques de gás, por enquanto, permanecem seguros. Enquanto isso, as autoridades instaladas por Moscou na região ucraniana de Kherson anunciaram que vão solicitar ao presidente Vladimir Putin para anexar o território à Rússia. A região, localizada ao norte da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é vital para o abastecimento de água do território. Putin diz que começou a guerra para evitar a expansão da OTAN, mas está conseguindo justamente o contrário. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chegou hoje à Suécia e depois vai para a Finlândia. Johnson discute com as líderes dos dois países o possível processo de adesão à OTAN. Os países são historicamente neutros, mas diante da ameaça russa, passaram a considerar fazer parte da Aliança Militar Ocidental. E a União Europeia deixará de exigir o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos a partir da próxima segunda-feira, devido à queda dos casos de Covid no continente. A Agência Europeia de Segurança Aérea destacou que a suspensão da medida é um grande passo para a normalização do transporte aéreo. O texto informa que o uso de máscara vai ser recomendado para voos de ou para um destino onde seu uso seja obrigatório no transporte público. A agência sugeriu aos passageiros que tossem e espirram que devem considerar usar uma máscara para tranquilizar os que estão sentados nas proximidades. Questões técnicas sobre a cabine do avião, como a alta frequência com que o ar é trocado e os filtros de alta eficiência, também foram sublinhados no comunicado. A flexibilização das regulamentações sanitárias vem em um momento de aumento de viagens na Europa, após 2 anos de atividade reduzida pela pandemia. E olha só, Juliana, um casal de estrangeiros em Xangai quebrou os obstáculos do confinamento e da burocracia para jurar amor eterno. O matrimônio foi oficializado por intermédio do Zoom nos Estados Unidos e contou com testemunhas virtuais. A festa foi organizada no estacionamento do complexo residencial. Até quinta-feira eu não tinha vestido de noiva. Realmente pensei que ia me casar de calça de moletom. No momento, só podemos comprar comida e bens de consumo. Eu não conseguiria nada decente, mas a minha amiga teve a ideia de me enviar o vestido de noiva dela. Uma proibição em vigor desde 2019 na China para uniões entre estrangeiros impedia que se casassem perante um juiz de paz local. Conseguimos descer e comemorar depois que foi higienizada a área do portão da frente. Se não fosse assim, e também pelo fato de ser nosso condomínio, não teríamos outra opção a não ser descer até o estacionamento utilizando máscaras. Esse casamento poderia ter sido diferente. Literalmente casamos do nosso sofá. Pelo menos, conseguimos descer para comemorar no andar de baixo. O condomínio tem sido muito legal. O casal decidiu em março realizar a cerimônia online, depois de descobrir que esperava um bebê. Que bacana, né, Ju? Felicidades aí ao casal. E você vai ver ainda nesta edição, MP do Rio cumpre novos mandados da Operação Calígula, agora contra a lavagem de dinheiro. E ainda no futebol, Tite divulga a lista de convocados para os amistosos da seleção brasileira. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18h46 pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O Ministério Público continua a força-tarefa contra a rede de jogos de azar. Desta vez, são 19 empresas ligadas aos denunciados Rogério Andrade e de Rony Lessa. O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou hoje a segunda parte da Operação Calígula contra a rede de jogos de azar de Rogério Andrade e de Rony Lessa. Agentes do MP saíram para cumprir 24 novos mandados de busca no Rio. Desta vez, são endereços de 19 empresas ligadas aos denunciados. Segundo as investigações, todas são de fachada e servem para lavar dinheiro das casas de apostas.
Também é alvo o inspetor Jorge Luiz Camilo Alves, chefe do grupo de investigação complementar da 16ª Delegacia na Barra da Tijuca. Os promotores afirmam que Rogério Andrade e Rony Lessa abriram bingos clandestinos em diferentes estados e tinham a cobertura de policiais civis e militares. Foram denunciadas 30 pessoas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pelo menos 2 bingos foram estourados pela Força Tarefa. O Ministério Público investiga se a delegada Adriana Belém faz parte desse esquema. A delegada licenciada Adriana Belém foi presa na casa onde vive na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no começo da tarde de ontem, e passou a noite na sede da Corregedoria da Polícia Civil, no centro do Rio. Às 9h18 desta quarta-feira, chegou ao presídio de Benfica, na zona norte. Sua audiência de custódia estava prevista para o início da tarde de hoje. A delegada foi exonerada do cargo que ocupava na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio, no qual recebia cerca de R$10 mil por mês. A decisão foi publicada hoje na edição do Diário Oficial da cidade. E continua a vacinação contra a Covid-19. Desta vez, pessoas com 60 anos ou mais podem tomar a 4ª dose do imunizante. A partir de hoje, o calendário de vacinação do Rio incluiu pessoas com 60 anos ou mais. E a previsão é que dure até 21 de maio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a procura pela 4ª dose está baixa. Na faixa etária de 80 anos ou mais, por exemplo, menos da metade recebeu o 2º reforço da vacina. E acrescentou que há estoque do imunizante das marcas Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Coronavac, disponível em 236 unidades de atenção primária e nos postos extra de vacinação pela cidade. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Anderson, muito obrigada pelas informações e até amanhã. Vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, com os investidores de olho nos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,20% e encerrou o dia cotada a R$ 5,144 na venda. E uma empresa de carros voadores da Embraer entrou na Bolsa de Valores de Nova York. A estreia não teve um resultado positivo, mas os sócios apostam no potencial a longo prazo da companhia. A operação deve gerar uma captação de 500 milhões de dólares. Apesar da forte queda na estreia na Bolsa de Valores de Nova York ontem, a startup dos carros voadores deve solucionar o trânsito caótico das grandes cidades globais e a necessidade de redução das emissões de carbono. A aposta é que em 10 anos, a EVE, empresa voltada ao desenvolvimento de veículos de pouso e decolagem vertical, atinja o tamanho da Embraer atualmente. A operação deve gerar uma captação de 500 milhões de dólares e prevê que até 2035, mais de 200 carros voadores transportem quase 5 milhões de passageiros em mais de 100 rotas anualmente no Rio de Janeiro e região metropolitana do estado. E vamos agora falar de futebol. Quem estreia hoje aqui no Jornal das 18h30 com todas as informações do esporte é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meninos. Eu começo aqui a minha participação desejando uma boa noite a todos que nos assistem aqui na HIT. E essa quarta-feira está recheada de confrontos na Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. Vamos conferir as partidas de hoje. Pela Copa do Brasil, às 7 da noite, Ceará e Tombense. E no mesmo horário tem Juazeirense e Palmeiras. Às 7h30, Flamengo e Altos do Piauí. Pelo Brasileirão, às 8h30 da noite, tem Bragantino e Atlético Mineiro. De volta à Copa do Brasil, mais 3 jogos. Às 9h30 da noite, Vila Nova e Fluminense. Também às 9h30, Corinthians e Portuguesa do Rio. E às 10 da noite, Cuiabá e Atlético Goianiense. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no Jornal das 18h30. E o programa segue com Maria Alice e com Juliana. Léo, muito obrigada pelas informações. E antes de encerrar, olha só que bacana, os animais de estimação vêm conquistando cada vez mais espaço em escritórios na volta do home office. É isso mesmo, Juliana. Olha só, no Canadá já é comum os pets se juntarem aí a seus donos que mudaram a rotina depois de trabalhar em casa durante a pandemia. Desde
abana o rabo para cumprimentar os visitantes e depois tira uma soneca. O dono mostra orgulhoso a foto da labradora de 12 anos no site da empresa. A biografia de Daisy aparece ao lado dos membros da equipe do estúdio de design. As especialidades são inúmeras e incluem gerenciamento de estresse, engajamento do cliente e até companheira de caminhada. Enquanto seus donos trabalham, os pets dormem debaixo de mesas, perseguem bolas em um corredor ou se divertem com seus brinquedos preferidos. O estúdio emprega cerca de 10 pessoas na capital canadense. Todos os funcionários são autorizados a trabalhar com os animais de estimação. Trevor, que voltou ao escritório há poucos meses, comemora a decisão e aproveita cada minuto ao lado do amigo de 4 patas. É mais fácil para mim. Acho que se eu não fosse fazer isso, meu plano era correr para casa no almoço todos os dias, até que ele se acostumasse a passar mais tempo sozinho. O fato do escritório aceitar animais é um grande benefício para nós. Segundo o proprietário do estúdio, ter a empresa listada pela Human Society como Dog Friendly ajudou a impulsionar os negócios e aumentou a produtividade da equipe. Com cerca de 200 mil canadenses adotando um cachorro ou gato desde o início da pandemia da Covid-19, os chefes que pedem a seus funcionários que voltem ao escritório podem ter que considerar a opção. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite para você.